Salmos, capítulo 18, versículo 25 e 26. Amém? O Pedro me fez lembrar, que o Pedro anota tudo ali no cantinho da Bíblia dele, a data que eu prego as mensagens. Ele fez lembrar que eu preguei esse texto há 7 anos. Foi isso? Mais ou menos? 2016. Eu vou estar falando nessa noite a respeito da reciprocidade de Deus. Quando o salmista Davi escreve esse Salmo 18, ele descreve uma das leis irrevogáveis do caráter de Deus, que é a reciprocidade. Amém? Quem me promete que vai ficar olhando aqui para minha gravata durante 40 minutos? Pastor, o que é reciprocidade? É a lei da semeadura. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem burlar a urna. Não tem fazer de conta. Não tem alguém ungidão interceder e colocar a mão na cabeça e abençoar o que Deus não está abençoando. Fazer conivência, cabide de empregos, fazer utilitarismo. Não tem. É a lei da semeadura, é lei, irmão. Deus não quebra leis. Jesus disse: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. E a lei da reciprocidade é a lei da causa e efeito. Nós entendemos que toda causa tem um efeito, amém? Irmão, olha só, quando você aceita Jesus, você quebra o efeito do pecado, mas você não quebra as maldições geracionais na sua vida. E não estou falando de maldição hereditária, estou falando de maldição geracional. É diferente. Só tem uma maneira de você quebrar uma maldição geracional, é você rejeitando, porque a maldição é uma herança. E não tem como você deixar de ser herdeiro de uma herança. Olha o poder que há na vida de um pai e de uma mãe. Então, só tem um jeito de você não receber uma herança, é você rejeitando. Por exemplo, qual é a herança que meu pai me deu? Passou para mim, me entregou na minha mão. Arrogância. Meu pai era arrogante. Meu pai era ambicioso. Meu pai era egoísta. Meu pai biológico. Meu pai, ele tinha um alto nível de perversão sexual. E essa bagagem, essa herança, ele colocou na minha vida, numa mochila nas minhas costas. E eu tive que me desfazer dessa mochila, rejeitar essa mochila. Tem muitos pecados que você repete, tem muitos ciclos que você repete na sua vida, porque você aceitou Jesus, veio para a igreja te ensinou que Jesus perdoa os teus pecados, mas não te ensinou, não te deu estratégia, expertise para você rejeitar alguns ciclos geracionais malditos na sua vida. São heranças. Não é só as coisas boas que os pais entesouram para os filhos, é as coisas ruins também. Então, é a lei da causa e efeito e a lei da congruência. Então o Salmo de número 18 começa dizendo assim: para com o benigno. Pastor, o que é o benigno? É aquele que faz o bem. Aqui é Davi falando acerca de Deus. Para com o benigno te mostrarás lei da reciprocidade. Para com o homem perfeito te mostras perfeito. Na minha tradução diz diferente, diz: para o homem sincero te mostrarás sincero. Versículo 26 diz: com o puro te mostrarás puro. E para com o perverso, Deus se mostra perverso? Não. Deus se mostra contrário. Na minha tradução diz que Deus se mostra indomável. Ou seja, olha aqui para mim, não tem como eu estar praticando perversão e conseguir convencer Deus a entrar na minha, a entrar no jogo, a fazer concessão. Não existe como. Na verdade, a palavra indomável significa inflexível ou irredutível. Ou seja, Deus fecha a cara mesmo e diz: cara, eu tenho uma aliança com esse livro e eu não vou quebrar as minhas leis. Então, eu vou estar falando sobre lei da reciprocidade.
E o significado da palavra reciprocidade é correspondência mútua, por sentimento, por palavras e por serviço. Por que sentimento e palavras, irmão? Porque nós, virou jargão nosso, né? Ah, Deus conhece meu coração, ou seja, Ele sabe o que eu sinto. Irmão, não é o que eu sinto que vai mudar a minha história. Então, a reciprocidade, ela acontece não só pelo sentimento, ela também acontece pela palavra. Então, não adianta eu dizer para minha esposa que meu coração a ama, mas eu falar com a minha boca que eu a odeio. Não há congruência. Então, aquilo que eu sinto precisa estar equivalente àquilo que eu falo. Então, não basta só você ter sentimento por algo. Pastor, eu gosto tanto de você, me prove. Me prove. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. Então, a Bíblia manda provar e ver de que o Senhor é bom. Prove. Eu amo Deus, mas não prova. Não prova a Deus e nem para Deus. Também significa correspondência de serviço. Ou seja, eu querer que Deus faça para mim aquilo que eu faço para Ele. Eu querer que Deus sinta por mim aquilo que eu sinto por Ele. Eu querer que Deus fale para mim aquilo que eu falo para Ele. Então o diabo sabe, muitos de nós aqui não sabemos, mas o mundo espiritual, ele se move pela verbalização, pelas palavras. Eu falo isso aqui constantemente. Por isso que é muito importante na hora do louvor, você, irmão, rachar o bico, cantando mesmo, com força, com fé, com convicção. Tem coisa boa chegando, mas crê nisso, de verdade. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Então, eu tenho que me expressar, demonstrar meu sentimento, eu tenho que servir. Servir, irmão, não tem como eu dizer que eu amo se eu não sirvo. Não tem como dizer que eu amo a minha esposa se eu não sirvo a ela. Então, reciprocidade, na verdade, é autorresponsabilidade. Por que eu vou falar sobre isso? Porque segundo a sociologia, quando eu estudei sociologia, eles ensinaram, o professor de sociologia ensinou que o homem é produto do meio. Ou seja, eu tenho problemas de pagar contas, tenho problema com dívidas, porque o meu pai era velhaco, meu pai era inadimplente. Ah, eu tenho problema com pornografia porque o meu bisavô, porque o meu avô, porque meu pai. Então, o menino é bandido, o menino é ladrão, o menino é delinquente, porque ele foi criado num ambiente que o construiu dessa forma. Beleza, concordo com a sociologia, até chegar Jesus. Até chegar a Bíblia, o homem é um produto do meio. O ambiente influencia a personalidade. O ambiente pode desconstruir uma identidade. A falta de uma figura paterna, a falta de uma figura masculina, pode distorcer a imagem de autoridade. Concordo, até chegar Jesus. Porque quando Jesus chega, irmão, Ele me torna aquilo que eu não tive. Então, se eu não tive um pai, quando Jesus chega, eu me torno pai, talvez não biológico, mas um pai espiritual para algumas pessoas, ministerial para algumas pessoas. Então, quando Jesus chega, quando o evangelho transformador chega, quando o poder do Espírito Santo chega, Samuel falou para Saul em 1 Samuel 10:2, o Espírito Santo vai se apoderar de ti, e ele vai te mudar em outro homem. Então, irmão, o Espírito Santo me afasta do pecado, o pecado me afasta do Espírito Santo. Então, quando o evangelho chega, eu deixo de ser um produto do meio, e o meio passa a ser um produto do homem. Amém? Não foi isso que Deus falou para Adão, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 17. O que Deus disse a Adão? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Irmão, não foi o jardim que piorou Adão, foi o Adão que piorou o jardim. Então não existe casa mal assombrada. Pastor, vai lá orar pela minha casa. Não tem que orar por você.
Porque a partir do momento que você levantar um altar na sua casa, a partir do momento que você começar a transformar a sua casa numa extensão da igreja, esta casa será uma casa de paz, essa casa será uma casa de bênção. A partir do momento que você começar a ser Jesus na vida da sua esposa lá na sua casa, essa casa vai ser uma extensão do reino de Deus, onde você vai ter prazer de vir para casa, e as pessoas, quando entrarem lá, vão sentir a paz, vão sentir algo poderoso. Eclesiastes 9:18, a Bíblia diz: um só pecador. Quantos? Quem está no culto, diga eu. Quantos? Um só pecador destrói muitos bens. Então não são as coisas que, o fulano mudou porque ele ficou rico. Não, ele não se mudou, gente, ele só se revelou quem ele era antes, é porque não tinha motivo para ser orgulhoso, não tinha nada, não tinha onde cair morto, não tinha um puff para sentar. Então, irmão, você quer conhecer alguém, irmão? Veja essa pessoa bem, veja essa pessoa com sucesso, veja essa pessoa, o comportamento dela com poder na mão. Aí você vai conhecer realmente quem ela era. Nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de maquiar no nosso estereótipo aquilo que nós de fato não somos. Nós não somos. E a religião, irmão, é um problema. Por quê? Porque a religião faz o pastor fingir que é perfeito, para a igreja fingir que acredita. Tem igreja que tem dificuldade de ser pastoreada por um pastor humano. Ela queria um querubim, um serafim. Tem alguém aqui chamado serafim? Ela queria você. Então diga comigo: reciprocidade de Deus. Se tu vê que o negócio começa a ficar ruim, pesado, tu canta, tá? Vou botar até o microfone aqui para ti, me salva. Tu tá sem voz. Por que será, né, irmã? A irmã estava tão calminha ontem lá, né? Meu Deus. Por isso que eu disse, Lucas, para não levar para ela para o retiro. Tudo bem. Vamos lá. Diga comigo: reciprocidade de Deus. Em primeiro lugar, reciprocidade, irmão, faz parte da natureza humana. Nós somos recíprocos. Diga para alguém do lado: você é recíproco. Você é recíproco. Aliás, a criança já é recíproca. Uma criança, ela chora e quer ir no colo de quem lhe agrada, de quem lhe dá balinha, de quem dá beijinho nela, de quem dá abracinho. Tudo na base do interesse, já desde criança. Amém? Entra a mãe biológica, a ama de leite. A criança olha para a ama de leite. Mamã, na verdade é mamar que ela está dizendo, é interesse, irmão. Então, desde criança a gente já começa a querer ir no colo e tratar bem. As pessoas que nos tratam bem começam a rejeitar e se afastar das pessoas que nos tratam mal. Queimou a luz aqui na frente, Dylan. Alguém está me vendo aqui, irmão? Só a camisa. Então veja só, irmãos, nós já desde criança, a gente tem o direito de escolher e com quem trata bem. Pergunta para o irmão do lado: como é que você tem tratado Deus? Deus é recíproco. Deus tem que gostar de quem não lhe trata bem? Deus é obrigado a gostar de quem não lhe trata bem. Ai, pastor, mas Deus ama. Irmão, amar é uma coisa, gostar é outra. Nunca mais esqueça, irmão, amar é querer o bem, gostar é querer estar perto. Pegou? Quem aqui ama os animais? Quem aqui gosta de cobra? De rato? De sapo? Eu vou descer a escala. Barata. Então, irmão, olha aqui, você ama as baratas. A Bíblia diz que se conhece o justo pela forma como ele trata os animais. Você não tem o direito de atirar uma pedra num sapo, isso é crime. Agora, você não ama o sapo. Você ama o sapo, mas não gosta dele. Deus também. Eu também. Eu amo todo mundo aqui, mas tem uns que eu não gosto. E não começa a fazer igual se porventura sou eu. Tem gente que eu não gosto, não me trata bem. Ai, o fulano é puxa-saco, é panela. É, irmão, falta você, a tampa. Irmão, nós somos recíprocos o tempo inteiro. Como amigos, nós queremos amizades leais e de caráter. E Deus
Tem que ser nosso amigo mesmo quando damos desculpas esfarrapadas? E mesmo quando somos desleais com Ele? Como patrões? Quem aqui é patrão, irmão? Rico. A Débora é patroa, cadê a Débora? Agora ela é patroa. Irmão, como patrão você é recíproco, porque você quer que os seus funcionários não se atrasem habitualmente. Não estou falando de um acidente. Você não gosta, você não quer que os seus funcionários se atrasem habitualmente. E Deus é obrigado a nos aturar como atrasildos comportamentais? Deus, Ele é obrigado a tolerar os nossos atrasos frequentes nos cultos? Nossa improdutividade com o reino? Como patrão, se um funcionário não dá lucro, você despede. Mas como no reino de Deus, não, Deus não pode despedir ninguém. Eu posso ficar no reino dele, desfrutando tudo que é dele, improdutivo a vida inteira. Mas biblicamente a Bíblia diz: toda árvore que enxertada em mim, disse Jesus, João 15, que não dá fruto, é cortada. Então a árvore, irmão, que não dá fruto, vira lenha. Então nós somos recíprocos. Deus é recíproco. Se você tem por hábito chegar atrasado no culto, irmão, isso é uma praga universal. Deixa eu falar uma coisa para você. Está tudo certo, está tudo bem, só que as suas bênçãos chegarão de forma recíproca. A sua oração será respondida de forma recíproca. Se você não tem pressa com Deus, Deus não vai ter pressa com você. Se eu não tenho responsabilidade com Deus, com a igreja, com o culto, Deus diz para mim, like, está tudo certo, estou bem resolvido, mas as tuas bênçãos, aquilo que eu tenho para ti, a resposta da tua oração vai vir de forma congruente, ou seja, recíproca. Como pais, nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam e nos honram. Tem algum pai ou mãe aqui? Você não quer que o seu filho lhe obedeça? Você não quer que o seu filho lhe honra? E você esfrega no nariz deles, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. E você diz: filho, é o primeiro mandamento com promessa. E nós, como filhos de Deus, irmãos, nós temos obedecido a Deus, nós temos honrado a Deus. Deus é recíproco. Gente, como cônjuge, nós queremos um cônjuge fiel e que valorize e nos priorize. Eu quero uma esposa fiel a mim, que me valorize, que me priorize. Uma esposa que não me coloca acima dos filhos. Aliás, uma esposa que não coloca os filhos acima de mim. Ela quer um marido que não coloque o seu trabalho acima dela, que não coloque o seu ministério acima dela. Ela quer um marido que não coloque a igreja acima dela. Ela quer um marido que não coloque os seus hobbies, não coloque aquilo que gosta de fazer acima dela. Eu lembro que um dia eu estava escrevendo o meu primeiro livro, Família à Luz da Bíblia. Olha que irônico. E ela disse para mim assim, nesse quarto agora, ou eu ou esse computador. E fez assim, não fez não. Aí eu disse: mas como assim, Satanás se levantando contra a obra do Senhor, se levantando contra um ungidão, Deus vai te queimar. Aí Deus disse: ela está certa, cabeção. Ela está redondamente certa. Não, redondamente não quer dizer que seja gorda. Redondamente, 100% certa. Aí Deus disse: você pode, como que você vai escrever um livro para a família, irmão? Deixando a sua esposa ir para a cama sozinha? Deixando a sua esposa dormir sem você? Leve esse computador lá para o teu trabalho. Digo: mas lá é lugar para eu cortar cabelo. Ele disse: você não corta cabelo o tempo todo. E aí eu levei, irmão, e lá no meu salão eu escrevi 4 livros. E continuei com a esposa e fiz 3 filhos, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, como cônjuge, a gente quer reciprocidade. Mas quem nós somos para Deus? Nós não somos a sua esposa? Ele também quer uma esposa fiel. Ele também quer uma esposa que lhe honre.
Ele também quer uma esposa apaixonada por Ele. Ele também quer uma esposa que não o coloque acima de nada, nem antes de nada. Ele também quer uma esposa que coloque Ele como prioridade. Nós precisamos ter reciprocidade na palavra. Se quiser colocar para mim aí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, está escrito: portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Deus está falando aqui de quem? De Saul. Portanto, meu rei, o profeta falando, você rejeitou a palavra de Deus. Você rejeitou a palavra de Deus. Ele também te rejeitou, a ti, Saul, para que tu não sejas rei. Irmão, olha aqui, essa rejeição não era para salvação. Esta rejeição era para um ofício monárquico. Esta rejeição aqui era para um título, era para um cargo. Deus disse: eu não quero mais que você seja rei do meu povo, porque você colocou a minha palavra para trás das tuas costas. Você colocou a minha palavra para trás de você. Então o que eu aprendo com isso é que nossa interação com a Bíblia, ou seja, com a constituição do reino, é aquilo que vai nos definir, ou vai definir a nossa validação como rei. Entenda, irmão, Jesus não criou uma religião, Jesus criou um reino. Quando ele chegou, ele disse: olha, o reino de Deus está próximo. Depois ele disse: o reino de Deus está próximo, está perto. Aí ele disse: agora o reino de Deus está dentro de você. E todo reino, irmão, precisa de uma constituição, e esta é a constituição. A palavra de Deus, existe os vilões, que são aqueles que vivem lá no vilarejo, que não sentam na mesa do rei e não desperdiçam de todo o privilégio da casa do rei. São os vilões que vivem na vila. Mas o reino de Deus não é a monarquia, o reino de Deus é a teocracia, onde ele é rei não de súditos, ele é rei de reis, amém? Ele não é senhor de servos, ele é senhor de senhores. Querido, olha o nível em que você representa no mundo espiritual. Você precisa entender que nível é esse, quem você representa. Você precisa entender isto. Oséias capítulo 4, versículo 6, todo mundo cita, dizendo que o meu povo é destruído. Oi? Conhecimento de quem? Conhecimento do sacerdote. O meu povo é destruído porque o sacerdote não tem conhecimento. Não está falando do povo propriamente dito. Por quê? Porque nessa época, de novo, era monarquia, agora é teocracia. Agora nós não somos mais o povo, agora nós somos sacerdotes. Lembra? Reino sacerdotal. Agora nós somos sacerdotes. Agora nós somos a ponte. O sacerdote era aquele que podia entrar no Santo dos Santos. O povo não. Só que o véu do templo se rasgou e nós nos tornamos sacerdotes, porque o véu do templo se rasgou. Não foi para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, foi para que o Santo dos Santos entrasse dentro de nós. Você consegue entender isso? Há um Santo dos Santos aí dentro, querido. Há um Santo dos Santos que te santifica nas tuas fraquezas. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte B diz assim: porque tu quem? O sacerdote, eu e você. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Ou seja, a nossa interação com a Bíblia define nossa validação como sacerdotes. Existem pessoas que deixaram de ser sacerdotes da sua casa, na sua vida, no seu ministério, porque não souberam lidar com esse livro. E o texto ainda segue dizendo: e visto que te esquecesses da minha palavra e do teu Deus, da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, irmão, aqui o texto está dizendo que nossa lembrança da palavra de Deus, na verdade, ela possui uma consequência geracional. Deus disse: assim como você se esqueceu da Bíblia, eu vou me esquecer dos teus filhos. Olha que uma pessoa que trata a Bíblia de qualquer jeito, ela não apenas atrai para a sua vida uma ignorância teológica. Está dizendo também que está trazendo para os nossos filhos o esquecimento de Deus. Ou seja, Deus não vai lembrar dos nossos filhos. Então que a partir de hoje, irmão, comece a ler a Bíblia. Se você ler 3 capítulos por dia, você vai lê-la num ano. Esse ano eu estou pretendendo ler 2 vezes inteira de joelhos.
Então comece a tratar a Bíblia como Deus, irmão, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não só é a palavra de Deus, ela é Deus. Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que pensa que sabe o que é poder de Deus sem conhecer esse livro. Não tem como, irmão. Uma pessoa que acha que conhece o poder de Deus, mas não conhece esse livro, é uma pessoa que confunde o poder de Deus com manifestação de Deus. Por isso que ela vive tanto em busca de ver Deus se manifestando. Romanos 1,16 diz, Paulo disse: eu não me envergonho da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus funcionários, do seu patrão, dos seus amigos de trabalho. É a palavra de Deus que é poderosa para salvar. O Salmo de número 1, versículos 1 e 2 fala de que tem o seu prazer na lei do Senhor. E no versículo 3 diz o seguinte: e tudo o que fizer prosperará. Olha aqui para mim. A Bíblia diz no versículo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores. Me perde todo agora aqui. Vamos lá, vamos tentar. O velhinho vai conseguir, intercede aí. Bem-aventurado, botou ajuda ali, ajuda dos universitários. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui para mim, olha como o pecado, ele é progressivo. Bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém e que não se assenta. O pecado é progressivo, você começa caminhando, parando e sentando. Aí no versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Depois de algumas coisas ali diz assim no final: tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deixa eu explicar para você. Minha interação com a Bíblia define não só a minha eternidade no céu, como também a minha prosperidade na terra. Você não deu um amém porque você não entendeu. Tudo quanto fizer prosperará. Onde? Na terra. Então, irmão, a minha interação com a Bíblia, com esse, como diz o Tiago Burner, com essa sabedoria milenar, a minha interação com a Bíblia vai me trazer não apenas a eternidade no céu, vai me trazer também prosperidade na terra. Depois que eu comecei a ser gestor das minhas finanças no parâmetro bíblico, irmão, a minha vida financeira começou a melhorar. Pastor, você está rico? Não, eu só estou com liberdade financeira. Hoje eu posso dizer que eu tenho liberdade financeira. Enquanto eu não entendi isso, irmão, as finanças da igreja era uma doideira, gente. Tinha que orar no último culto para que Deus fizesse milagre. Graças a Deus, hoje não está assim, irmão, porque eu me tornei gestor financeiro da igreja, e hoje nós temos reservas. Temos reservas para abençoar quem precisa, para investir em pessoas. Mas por quê? Porque eu tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite, e tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. A irmã Maria vendeu uma loja para a gente, lembra, irmã Maria? Estava vendendo a loja na época? Não, estava vendendo bem ou estava difícil? Fala para mim, verdade. Difícil, médio. Então, a gente pegou a loja, prosperou. Prosperou, por quê? Porque eu medito na palavra de dia e de noite. Irmão, tudo que a gente faz prospera. Então, irmão, deixa eu te dar um conselho. Cara, se apaixone por esse livro. Tira um tempinho para você começar a ler esse livro. Irmão, muita gente pensa que esse livro aqui é só um manual de fé. Muita gente pensa que esse livro aqui é só um manual para a salvação. Preste atenção aqui em mim. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Não é só um manual de fé. Esse livro fala 250 vezes a palavra fé. Não é só um manual para a salvação. Esse livro fala 218 versículos sobre salvação. Isso aqui também é um manual financeiro. Nesse livro aqui tem 2.350 versículos falando de finanças, falando de dinheiro. Por quê? Porque Deus quer prosperar o seu povo.
Não, você não está entendendo. 2023, Deus quer prosperar você, para que você seja canal de bênção, de provisão, para quem não tem dinheiro, para que você cuide do órfão, da viúva, para que você cuide dos seus parentes. Em nome de Jesus, entenda isso. Mas entenda, Deus é recíproco. Conforme você trata a sua palavra, Ele trata você no mesmo nível. A forma como você trata a sua Bíblia revela a forma como você está tratando o seu Deus. Deus também é recíproco. Na distância, irmão, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmão, na escolha Deus não é recíproco. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu a nós. Agora, na distância Ele é recíproco. Você dá um passo, Ele dá outro. Você dá um passo, Ele dá outro. É o que Tiago está dizendo. Tiago aqui está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ou seja, a distância que Deus vai estar de você é exatamente a mesma distância em que você está de Deus. Mateus 26:58, Pedro, a Bíblia diz que seguia Jesus de longe. Então, Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, esse enquanto aqui é uma conjunção demonstrativa de tempo. Enquanto, ou seja, vai haver um tempo em que muitos irão buscar, mas ele não vai ser achado. E o texto segue dizendo: invocai-o agora, enquanto ele está perto. Perto aqui é um advérbio demonstrativo de distância. Então, o texto, Isaías aqui está dizendo: vai ter um momento em que você vai querer se aproximar dele. Ele não vai querer. O texto aqui está dizendo que vai ter um tempo em que talvez o pastor Jean vai querer intimidade. Não, agora não quero mais. Sabe aquela mulher, irmão, que às vezes fica tratando bem o marido, fica correndo atrás e tal, até que ela dizia que tinha, agora chega. É o que o texto está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. No Salmo 63:8, Davi disse: a minha alma te segue de perto. Siga Jesus de perto, irmão. Não se contente em ter apenas um relacionamento com Deus, mas almeje em ter uma intimidade com Ele, andar com Ele o tempo todo. Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invocar quer dizer colocar dentro. Coloque Deus para dentro. Não se contente apenas em ter Deus do seu lado. Não se contente em vir num culto e sentir Deus no culto. Não, que Deus esteja dentro de você, irmão. E aí, ainda que você venha para o culto e você não o sinta, você sabe que Ele está aí esperando você acioná-lo, para que Ele possa ajudar você naquilo que você precisa. Reciprocidade na honra. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:30: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa, ou seja, do sacerdote Eli, e a casa de teu pai, ou seja, os levitas, andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, seriam sacerdotes do templo sempre. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Irmão, a desonra aciona o porém de Deus. Ele diz: olha, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honro, porém aos que me desprezam serão desprezados. Reciprocidade na honra. Honre a Deus, irmão. Não despreze a Deus. Valorize Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não coloque Deus em primeiro lugar na sua lista, porque Ele não é o primeiro da sua lista. Ele é a lista onde tudo tem que acontecer nele. E tudo que você for fazer nele, e para Ele, e por Ele, irmão, pode ter certeza, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, vai dar tudo certo. Você vai ser surpreendido por um milagre. Por quê? Porque você coloca Ele em primeiro lugar em tudo. Honre a Deus. Pastor, como é que eu honro a Deus? Tem muitas maneiras, eu vou te citar uma. Primeiro, com o seu dinheiro. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com a tua renda e com as primícias de toda a tua finança. Primícia não é resto. Deus não é mendigo, Deus não é cachorro, Deus não precisa de resto. Se eu não tiver nada para fazer, eu oro. Se pagar todas as minhas contas, aí a gente vai abençoar. Irmão, a gente doou uma oferta aqui num período de crise financeira da igreja,
Lembra? Aquela oferta para aquela menina que estava doente. Aquela menina, eu nunca tinha visto ela. Ela nunca botou o pé dentro da igreja, nem ela e nem a família dela. E a gente levantou aqui num culto domingo à noite, no final de mês, R$2.300. Na segunda-feira eu fui lá onde os familiares dela tinham uma empresa, na fruteira, e disse: ó, Ministério Teu Reino veio trazer, a família Teu Reino veio trazer essa oferta aqui para ajudar no tratamento. Eu nem sabia, irmãos, que essa menina era prima da Manu. Cadê a Manu? Nem sabia que era prima da Manu, gente. Sabe o que aconteceu? Hoje era uma das pessoas que era para estar recebendo aqui esse diploma, que batizou faz 15 dias, cunhado dessa menina. Toda essa família voltou para a igreja e está servindo a Deus aqui nessa casa. Aleluia! Só que Deus falou ao meu coração: por que você é tão gigante para fazer essas coisas por pessoas, e você não é gigante para fazer um ato grande por mim, algo que você nunca fez? Por que tu tem tanta dificuldade de fazer um jejum que tu nunca fez? De fazer algo assim, de orar como Daniel 3 vezes ao dia, de ler a Bíblia assim umas 5 vezes no ano, de fazer um jejum, irmão, esse ano eu quero fazer um jejum de 40 dias, só na água. Deus disse: por que tu é tão gigante para investir, para fazer coisas? Tu é tão gigante que fosse capaz de doar a tua casa. Não é qualquer pessoa que faz isso. Agora Deus disse: por que tu não consegue fazer coisas grandes por mim? Aí eu disse: mas eu achei que a casa fosse para o Senhor. Ele disse: foi, mas não indiretamente. Deus disse: eu não preciso de casa, eu só quero que você seja a minha casa, e eu só quero que você seja cheio da minha presença. Então pare de me buscar para que você tenha mais de mim, irmão. Deus disse: intimidade e poder não tem a ver com o quanto você tem de mim, Jean, tem a ver com o quanto eu estou tendo de você. Aleluia! Você vai viver um milagre extraordinário no seu ministério, na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, quando, irmão, você entender que não tem a ver com o quanto Deus te dê mais, com o quanto você tenha mais dele, tem a ver com o quanto Ele possa contar mais com você, para tudo, para tudo, para tudo. Reciprocidade na honra, reciprocidade no amor. O que é amor, pastor? Segundo o livro O Monge Executivo, um livro secular para empresários, de James Hunter, o amor é o que o amor faz. Passa a conta, fecha a conta, passa a régua. O amor é o que o amor faz. O que eu aprendo nesse livro? Que o amor é aquilo que eu faço, irmão, não é aquilo que eu sinto. O amor não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Deus é recíproco no amor. É, pastor? É. Para quê? Para salvação? Não, irmão. Para salvação Ele ama todo mundo. Eu citei João 3,16, porque Deus amou diga, todo mundo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Deus ama todo mundo. Diga comigo, para a salvação. Diga, para a relação não. Irmão, eu quero salvar todo mundo. Amém? Mas eu não quero ter relação com todo mundo. Eu não quero. Eu não quero ter relação com traficante. Eu não quero ter relação com quem faz aborto. Eu não quero ter relação com ladrão. Eu não quero ter relação com quem se prostitui por hábito. Eu não quero ter relação com mau caráter. Mas eu quero salvar todo mundo. Deus não é diferente. A gente confunde isso. Quem aqui já ouviu a expressão Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama? Onde é que você leu isso na Bíblia, irmão? Onde é que você leu que Deus ama o pecador? Deus ama o pecador para salvação, mas não para relação, mas não para ter intimidade. E eu vou provar para você. Provérbios 8:17, ele disse: eu amo os que me amam.
Para ter um relacionamento, eu quero me relacionar. É por isso que tem tanta gente sofrendo, porque fica forçando o relacionamento com quem não ama. Quem não ama não respeita. Quem não ama não oferece nada, só suga. Ele disse: eu amo os que me amam. Eu vou ter intimidade, eu vou usar, eu quero com quem me ama. Tem um texto muito intrigante, Romanos 9,13, que diz assim, ó: como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Eu disse: como que Deus odiou alguém? Deus disse: não estava odiando Esaú para a salvação. Eu estava odiando o Esaú para o plano da salvação. Jesus descendeu de Esaú ou de Jacó? De Jacó, irmão. Então, querido, quando você passa a amar a Deus de forma intensa, quando você, mulher, passa a amar a Deus mais do que um macho, quando você, homem, passa a amar a Deus mais do que uma bunda bonita, quando você, jovem, passa a amar a Deus mais do que um iPhone, quando você, homem, passa a amar a Deus mais do que um dinheiro, mais do que a sua empresa, mais do que o seu carro, você ultrapassou a barreira da ignorância e você começa a viver algo extraordinário em Deus. E é para esse convite, e aí é nisso que eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a viver isso esse ano. A viver isso esse ano. Deus odiou Esaú. Por que Deus odiou Esaú? Como é que eu entendo por que Deus odiou Esaú? Hebreus capítulo 12, versículo 6. A Bíblia diz: não sejam fornicários como Esaú. Pastor, o que é um fornicário? É alguém que tem relação antes do casamento. Se você ler a biografia de Esaú, está lá em Gênesis capítulo 25. Esaú não teve relação sexual antes do casamento. Por que Deus chama ele de fornicário? Porque o fornicário é aquele que quer ter orgasmo, mas não quer ter aliança de compromisso. O fornicário é aquele que quer ter prazer, mas não quer renunciar à vida de solteiro. O fornicário, ele quer desfrutar daquilo que a pessoa oferece, mas ele não quer honrar esta pessoa, ele não quer ter comprometimento com essa pessoa. Infelizmente, irmão, as igrejas, aqui não, aqui é tudo santo. As igrejas estão cheias de pessoas nesse nível, que querem intimidade com Deus, mas não tem compromisso com Deus. O culto é plano B, Deus é um plano B. Nós precisamos entender que Deus é recíproco no amor. No amor, Ele é recíproco. Eu tenho vivido isso, irmão. Depois que eu resolvi amá-lo de maneira mais intensa, eu tenho visto cuidados de Deus, milagres em minha vida, Deus usando pessoas assim de maneira pontuais para a minha vida. E eu quero convidar você a vir junto. Eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a vir junto para esse lugar. Em 2023, você vai entrar 2023 entendendo, Deus é recíproco. Eu preciso mudar, eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso mudar alguns comportamentos, eu preciso rejeitar algumas heranças malditas, para que eu possa acessar a bênção que Deus tem preparada para mim. Quantos acreditam que Deus tem bênção preparada? Reciprocidade. Aqui eu encerro. Reciprocidade no retorno. Zacarias 1:3 diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Irmão, só precisa retornar quem foi. Deus está dizendo: meu povo, vocês precisam voltar para mim. Mas a gente está frequentando a igreja. Não estou falando de igreja, estou falando de mim. Você precisa voltar para mim. Você lembra o tempo que você orava na madrugada? Você precisa voltar a fazer isso. Você lembra o tempo que você passava assim, tempos em tempo, gravando fita de música para entregar para uma pessoa não crente? Você precisa voltar para mim. Quando Deus falou isso ao meu coração, eu indaguei com Deus, digo: Deus, eu não acredito. Eu não acredito, o Senhor está falando isso para mim, logo para mim. Eu disse: quem nessa cidade já deu a sua casa? Qual pastor? Prova. Qual pastor aí que ora um ano inteiro no monte? Fala para mim. Que pastor é tão querido quanto eu?
o que é meu não é meu, exceto a minha esposa. E Deus disse: tu é ótimo de performance. Tu é ótimo de performance. Mas tu não está me entendendo, Jean. Eu te quero de volta para mim. E aí, na oração que eu fiz sexta-feira, eu consegui entender o que Deus estava dizendo. Quando eu estava orando sexta-feira, eu disse: Deus, quero te fazer um pedido agora. Nesses últimos 2 dias que falta para terminar o ano. Ele disse: fala. Eu disse: eu quero te fazer um pedido. 2023, não deixa eu receber nenhum convite para pregar fora. Nenhum. Nem lá onde tu vivia me pedindo, nem lá. Esse ano não. Eu disse: o que tu quer esse ano? Eu digo: eu quero só tu. Eu vou te gastar, de tanto que eu vou te cheirar. Eu vou te quebrar uns ossos, tanto que eu vou te apertar. Esse ano vai ser um ano só para nós dois, assim, de uma maneira que nunca foi. E Deus disse: era tudo o que eu queria ouvir da tua boca. É nesse lugar que eu convido você a estar. Se prepare para você ver o novo Jean. E eu estou preparado para ver uma nova igreja. Faminta, apaixonada pela presença dEle, por Jesus, não é pelo ministério do teu reino. Talvez você vai vir no ministério do teu reino porque na sua mente, só na sua mente, vai ser uma das menos piores da igreja, da cidade, senão você vai vir. Mas não é isso, irmão. É Ele. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Eu sou um Deus recíproco. Eu sou um Deus que ama os que me amam, que honra os que me honram. Eu sou um Deus que estou perto de quem gosta de estar perto de mim. Eu sou um Deus que quer ser amado mais do que o ministério. Vamos orar pelo John para que ele ame a Deus mais do que a bateria. Vamos orar pelo Robson para que ele ame a Deus mais do que o contrabaixo. E assim por todos os músicos dessa casa. Porque o dia que isso acontecer, os músicos dessa casa, não vocês, só os outros, vão parar de vir no culto só no dia da escala, achando que Deus precisa da sua performance. Vamos orar para que os pastores desta casa amem a Deus mais do que a sua pregação. Um pastor disse para mim: pastor, sabe como é, né? Se tirar o microfone da mão de um pastor, ele morre. Eu disse: não, se tirar Jesus da vida de um pastor, ele morre. Pode tirar microfone, irmão, pode tirar o púlpito, pode tirar instrumento, pode tirar qualquer coisa. Quem tem vida em Deus, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, irmão, olha aqui para mim, de coração. Eu não estou preocupado em ter uma igreja cheia. Eu estou ocupado em ter você cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela enche uma igreja, ela enche uma casa de amigos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela enche uma empresa de clientes. Porque todo mundo quer estar perto de quem está perto de Deus, amém? Então, queridão, entenda, Deus não é bobinho não, tá? Pastor Jean, você... eu vou usar isso aqui, mas é só não postar na internet. Tudo certo. Eu vou beber aqui, mas eu só não vou precisar postar. Tá tudo certo, irmão. Você não tem um agente secreto aqui. Agora o dia que você se apaixonar por Deus, e você que já é apaixonado, o dia que essa paixão você conseguir alimentar mais e aumentar mais, te prepara, irmão. Assim como eu estou tentando me preparar. Que eu quero que você entenda nessa mensagem, resuma. Pastor, qual é o teor? Qual é a síntese? Deus é recíproco. E eu vou fazer coisas de maneira que Ele vai agir na reciprocidade e vai me levar a níveis que eu nunca vivi. Fique em pé aplaudindo ao Senhor. Te amo, Deus. Tua graça não falha.
Levante as suas mãos. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. A bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus, Tua doce voz que me guia. que me guia em meu fogo, Na escuridão, tua presença me conforta. Ele é teu pai, diga. sei que és meu pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante a mão e diga. És fiel, tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Diga bem forte. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga que ele é fiel, diga. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Cantarei a bondade de Deus. Eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro dia, nesse primeiro culto, deseja entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, deseja receber Jesus como seu Salvador, deseja retornar para Jesus. Levante a sua mão como sinal. Se você está do lado de alguém, faça um convite bem amoroso. Você quer entregar seu coração a Jesus nesse dia tão especial? Você quer voltar para Jesus hoje? Temos alguém que deseja entregar a sua vida? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente ora por você. Tá tudo certo. Eu tenho certeza que você tem Deus, mas o que você precisa entender é que Deus quer ter você do jeito dele, no tempo dele, na intensidade dele, na quantidade dele, na profundidade dele. Oh! Tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Seu coração está tremendo aí dentro. Seu coração está tremendo aí dentro. Venha para Jesus, venha. Venha, entregue seu coração a Jesus, entregue de verdade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Tem mais. Tem mais. Aleluia. Minha célula bombando. Tem mais um. Não é uma. Não é uma mulher. Tem mais um que Deus falou desde o começo do culto, que precisa entregar seu coração a Jesus. Que precisa entregar seu coração a Jesus. Da bondade de Deus.
Canta forte, igreja. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais forte. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, tua bondade Me seguirá, Senhor. Estenda sua mão para cá, por favor.